Fala minha gente linda. Pro vídeo de hoje, vamos terminar de analisar os poderes de um dos melhores vilões dos quadrinhos em geral, então vamos ver os feitos do Thanos, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Entrando em um dos seus dons mais versáteis, vamos falar da sua manipulação energética. O Titã Louco tem um controle sobre energia no geral muito abrangente e útil, gerando energia cósmica para ser usada em ataques que emitem calor, luz, força concussiva e por aí vai, podendo emitir pelo corpo todo, especialmente nas mãos e nos olhos. Durante uma batalha com o Magus, a contraparte maligna do Adam Warlock, os ataques energéticos dos dois destruíram metade de uma nave espacial e parecia maior do que a própria espaçonave. Com um estalar de dedos, o Thanos nocauteou o Coisa do Quarteto Fantástico, e se liga nessa situação. Uma vez, o Quasar precisou proteger momentaneamente o Titã Louco, a Gamora, Drax, e Adam Warlock com um domo de energia, aparentemente era importante que eles não lutassem naquele momento. Só que alguns personagens discordaram, entre eles o Hulk, Colossus, Mulher Hulk, Wolverine, Magnum e outros, e eles começaram a atacar o escudo para cair para trocação com o Thanos, só que seus avanços não fizeram nada no domo. Porém, o Eterno não queria esperar e explodiu o campo de energia, quando vários outros não conseguiram. Numa vez que ele foi aprisionado num bloco de fótons, o cara conseguiu fugir ao causar uma explosão feita de radiação gama. Mas com certeza seu maior feito nesse poder, foi quando o vilão acertou o Galactus com um raio carregado, que mesmo não ferindo a entidade, ainda fez o Devorador de Planetas voar bem longe, e destruiu o capacete dele. Quantos seres já conseguiram proeza semelhante? O Thanos também mostrou uma capacidade considerável de manipular a matéria, como quando fez um Skrull virar pedra, parou um adversário que voava no meio do caminho, e ainda arremessou asteroides nele como se fosse por telecinese. Agora situações que precisam ser mencionadas, foi quando Bill Raio Beta arremessou seu martelo na direção do Eterno, e ele simplesmente criou um campo de força que prendeu o objeto no ar, impedindo que voltasse pro herói. E até quando o próprio Thor tentou fazer o mesmo, o alienígena desacelerou Mjolnir no meio do caminho, olha a audácia desse cara. Indo pro cúmulo da apelação, vamos nos aprofundar nos seus poderes únicos. Não satisfeito com as habilidades que vimos antes, o Thanos tem telepatia num grau elevado. Uma vez, ele entrou na mente do Drax, e fez o coitado entrar num show de horrores dentro da sua cabeça, fazendo o Guardião da Galáxia experimentar distorções mentais e sensoriais absurdas, ao nível que o personagem caiu inconsciente depois que o Titã terminou. Ele também manipulou a mente do Arauto, um personagem até que poderoso, para usar ele como peão, e quando o Gladiador tinha ficado mais fraco por ser derrotado pelo Aniquilador, o vilão conseguiu hipnotizar o Calark. E para fechar com chave de ouro sua capacidade telepática, o Thanos já conseguiu controlar a mente do Hulk pro gigante Esmeralda atacar os Vingadores, mostrando como pode ser perigoso sem precisar entrar diretamente na batalha. Ele também parece ter algum nível de consciência cósmica, já que nas suas palavras, sente quando a realidade sofre alguma alteração ou influência de algo ou alguém. O Titã ainda mostrou o poder de teletransporte, embora não tenha sido totalmente especificado se é por poder próprio, ou por alguma tecnologia externa, ainda que nas suas próprias palavras, precise de concentração para ser feito. Não satisfeito, ele tem um conhecimento bem elevado de artes místicas, criando clones seus através da união de ciência e magia, e amaldiçoou o Deadpool com imortalidade porque queria o Wade afastado da sua amada morte. Mais posteriormente, o Eterno mesmo desfez essa maldição, só que o mercenário Tagarela se provou útil para os seus futuros planos, então o vilão trouxe o Wilson de volta à vida através da combinação de necromancia e dispositivos científicos. E por último, ele demonstrou a capacidade de curar outros seres, como fez ao regenerar as lesões de um alienígena e ainda reconstruir suas roupas. Ou seja, o cara é muito apelão. Na inteligência, esse é um dos seus maiores triunfos. O Thanos é um verdadeiro gênio da ciência, sendo muito mais inteligente do que os humanos e operando tecnologias estupidamente mais avançadas que a nossa. Entre suas proezas científicas, ele fez seus clones, como o Ômega, que tem seus poderes e os do Galactus, e ao desviar energia das joias do infinito, conseguiu criar uma joia sintética. Quantos seres poderiam fazer esse tipo de engenharia? Agora prova que sua mente também é uma das suas maiores armas, foi quando ele capturou o Galactus, e prendeu a entidade num dispositivo que fazia seu próprio poder destruir planetas, ao mesmo tempo que gerava energia. Tudo bem que o vilão admite usar a tecnologia do Devorador de Mundos, mas não deixa de ser absurdo o fato dele dominar um dos seres mais poderosos do universo para usá-lo como se fosse uma bateria. E nessa mesma ocasião, o Titã mostra o profundo conhecimento que ele tem sobre o poder cósmico, a fonte das habilidades do Galactus e dos seus arautos, como o surfista prateado, com o Eterno explicando que o poder cósmico se funde ao hospedeiro ao nível de substituir quase que todas as outras funções do organismo, se tornando a força vital e funcionando como se fosse a alma, além de que a forma que o corpo do portador se adapta e usa essa energia é sempre diferente de um para outro. Também temos que lembrar que o Thanos é um personagem muito imoral, estratégico e manipulador, e maneja constantemente seus oponentes sem que eles saibam e sem precisar lutar, como fez com o surfista prateado. Aqui, ele viajou com o herói através do teletransporte para a Terra, fazendo aqueles seus discursos de como o equilíbrio no universo é necessário.
Nisso, ele transportou os dois para um planeta chamado Salária, cheio de seres inofensivos, com o surfista sem sua prancha e até estranhando que ela estava demorando para responder aos seus comandos, e depois eles foram para algum outro lugar distante. Até que o Thanos disse que o herói iria ajudar ele na sua missão de eliminar 50% da população por onde passasse, o que o surfista recusou na hora, só que o vilão disse que ele já ajudou. Obviamente confuso, o Arauto do Galactus perguntou como fez isso, e o Titã Louco explicou que, quando eles foram teletransportados para a Terra, o corpo do surfista foi exposto a bactérias e germes da nossa atmosfera, que geralmente são inofensivos e seriam esterilizados do seu corpo pelas viagens espaciais que o surfista normalmente faz. Mas, como o Thanos teletransportou os dois até Salária, as bactérias não pereceram e contaminaram a população daquele planeta, que não tinha defesa para esse tipo de organismo no seu sistema imunológico, e durante o teletransporte dos dois, o vilão manipulou a posição deles no fluxo temporal, o que significa que, embora não tenha aparecido para eles, em Salária já tinha se passado muito tempo e metade da população tinha falecido. Quando a prancha do herói chegou, o Thanos simplesmente disse que o surfista podia ou impedir ele de continuar com seus planos, ou podia salvar o que restou da população de Salária. Olha o nível de estratégia e crueldade desse miserável desprezível. O Eterno também usou esse pensamento a longo prazo para fugir de combates diretos, como fez ao mandar uma réplica robótica sua para lutar contra o Grão-Mestre. Enquanto o robô era destruído, o Thanos verdadeiro pegou uma das joias do infinito e saiu ileso. E por último, para provar como o Titã é sinistro, uma vez ele fez um pacto com o próprio Mephisto, dizendo que daria a ele um cubo cósmico, e quando o demônio veio cobrar, o vilão disse sim que faria o combinado, afinal ele sempre cumpre sua palavra, e deu o último desses artefatos, porque os outros foram perdidos. Porém, quando o Mephisto pegou o cubo e tentou usar seu poder, o objeto simplesmente não fazia nada, e quando confrontou o Thanos sobre isso, ele disse que o demônio pediu um cubo cósmico, mas não especificou que ele deveria ser funcional. Enquanto o demônio foi embora levando nada além de raiva e desaforo, o Eterno só afirmou como, entre tantos seres, logo o Mephisto não deveria subestimar os outros e ter mais atenção. No combate, aqui o negócio fica doido. O vilão não foi só treinado para saber lutar, como ele realmente liderou e participou de guerras ao conquistar planetas, além de ter séculos, se não milênios de experiência em combate real. Prova dessa habilidade foi a vez que ele, sozinho, finalizou um exército de mercenários espaciais, que eram considerados os mais perigosos do universo, e isso Thanos fez por puro entretenimento. Aqui, embora não possamos negar que ele seja muito poderoso e isso ajuda numa luta, o Eterno mostra sim que tem técnica e senso tático na hora da trocação franca, e depois de mandar todos de arrasta, ele só pede para sua nave trazê-lo de volta, ainda dizendo que a reputação que os mercenários tinham era exagerada. Agora em lidar com personagens famosos, o vilão deu uma surra no surfista prateado, que mesmo não sendo um lutador de tanto destaque, ainda é muito poderoso, e mesmo assim o herói foi humilhado, sendo que o Thanos não fez muito esforço para derrotá-lo. Numa vez que o Thor e o Coisa pegaram o Titã de surpresa, eles até que acertaram uns bons golpes e pareciam na vantagem, só que o vilão se encheu e nocauteou os dois ao lançar raios óticos. Ele também já foi deixado para lutar contra uma versão maligna dos Vingadores, que ainda tinham o cubo cósmico, só que não vemos essa briga acontecer, porém quem aparece depois é somente o Thanos, e ainda possuindo o cubo cósmico, então com certeza os Vingadores não voltaram para as suas famílias nesse Natal. O Eterno também saiu na mão com o Namor, e mesmo que o Rei Atlante tenha começado a todo vapor, até tirando sangue do seu adversário ao custo de quebrar os ossos da mão ao acertá-lo, o mutante foi rapidamente dominado e vencido pelo alienígena. E para fechar com chave de ouro, o Thanos lutou contra o Thor quando o herói tinha a Joia do Poder, o que tornava ele mais poderoso. Isso deixou o confronto uniforme. O Deus do Trovão ainda conseguiu dar ferimentos leves ao vilão, que pareceu empolgado por ter um desafio à altura, e os dois atacavam quase que igualmente. Só que aparentemente, o Eterno acabou se entediando, e só saiu para outro lugar da instalação onde estavam. Quando ele voltou, o cara encerrou a briga simplesmente usando uma arma de energia que deixou o Vingador preso em um bloco de paralisação. Depois disso tudo aqui, vimos como o personagem é intancável. Nas fraquezas, vamos analisar. Por incrível que pareça, o Titã Louco tem pontos fracos, só que não são físicos ou biológicos, e sim psicológicos, no caso seu ego e autossabotagem, o que é mais difícil de desfazer, porque mesmo sendo absurdamente poderoso e habilidoso, ele é sua própria ruína nos seus planos. Nas vezes que tem a oportunidade de realmente dar um fim nos seus adversários, o Thanos procrastina e deixa eles vivos, o que acaba sendo um problema nos seus esquemas futuros. Além disso, quando o assunto é agradar a entidade da morte, isso também é um perigo porque, como sabemos, o vilão é obcecado em ganhar o amor dela a qualquer custo, e seres ardilosos como Mephisto já usaram isso para manipular o alienígena, fora que o Eterno tem a tendência de se enfraquecer para lutar contra inimigos mais fracos. E por último, de acordo com o Adam Warlock, pelo Thanos já ter tido a joia da mente e o Adam ter uma conexão com essa mesma joia, ele conhece muito bem a mente do vilão, melhor do que o próprio Eterno. Nessa conversa, o Adam afirmou que o Titã sempre deixa brechas nos seus próprios planos de forma subconsciente, por no fundo saber que não é digno dos poderes que tanto busca, o que explica tantos esquemas do Thanos darem errado ou não durarem para sempre, apontando como prova o fato dele deixar a nebulosa lhe tirar as joias do infinito, e permitir que o Capitão Marvel destruísse o cubo cósmico.
E depois de tomar esse tapa na cara, o Eterno ficou sem palavras e nem conseguiu se explicar. Enfim pessoal, é isso. Vimos como o personagem é um dos mais relevantes dos quadrinhos no geral, não só pela sua quantidade absurda de poder, como também pela sua mente afiada, e acima de tudo, pela sua complexidade de construção, porque ele não é só um dos vilões mais poderosos da Marvel. Thanos de Titã também é um dos antagonistas mais bem feitos da editora, mostrando como um dos maiores rivais dos Vingadores e outros heróis se destaca tanto pela força quanto pela inteligência e objetivos. Por hoje ficamos por aqui. Antes de ir, se inscreve e deixa o like. E até a próxima. Valeu e falou!